Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e nós estamos no dia 1º de maio, aniversário da consolidação das leis trabalhistas, que entrou em vigor em 1º de maio de 1943, no Estado Novo de Getúlio Vargas. Nós temos um debate constante. Antigamente a esquerda era muito contrária à CLT, era escravidão do trabalhador, tem até frases do Lula na sua época de sindicalista falando mal da CLT, né? Hoje já teve uma metamorfose de defesa das conquistas do período varguista em setores da esquerda. Agora até isso, né, os progressistas estão querendo revisitar e ter uma história desconstruída até mesmo dos grandes feitos de Getúlio Vargas. Mas a direita liberal adora bater na CLT, até porque quem não bate cartão e geralmente está do lado que contrata. Realmente, quanto mais precarizada a mão de obra, mais barato fica, né? Então, pro lado dessa galera até que dos Faria Lima, até que faz sentido. Mas a questão é que a CLT ela vem num contexto de respostas à questão social. Eu gostaria de explicar justamente o que vem a ser a questão social, quais as fontes que serviram de inspiração para escrever as leis que depois vão ser compiladas propriamente na consolidação das leis trabalhistas. Por isso que é uma consolidação, já pré-existiam as leis. Os liberais dizem que ela tem teor fascista, né? Então é inspirada na Carta del Lavoro do Mussolini. E não é bem exatamente essa questão, é mais ou menos um ancestral comum das duas, e não que uma copiou a outra. Então, para responder essas questões, eu vou pedir aqui para vocês que se inscrevam no canal se não forem inscritos, deixa aí o seu gostei, deixa um comentário para engajar o vídeo também. E sem mais delongas, eu quero ir direto ao tema, mas se você quiser financiar financeiramente, de fato, o canal, tem um clube de membros, tá bom? Então cogite aí fazer uma contribuição, tem o Valeu Demais, e assinar o clube de membros também tem vídeos exclusivos lá, tá bom? É a forma de me ajudar a fazer a manutenção aqui do conteúdo. Qual era o contexto em que o mundo passava desde a Revolução Industrial, basicamente? A gente tem o século XIX, que é a consolidação do processo industrial. Então a gente vai ver o surgimento ao longo daquele século, tanto da França como uma potência industrial também. Principalmente no período de guerras napoleônicas, a França se torna um grande centro industrial devido ao embargo continental à Inglaterra. Ela não dá conta de suprir a demanda por produtos no continente, e isso força também as relações alemãs a começarem a se industrializarem, que depois vão ter um grande apogeu na própria unificação alemã mesmo. A gente vai ter o desenvolvimento de potências fora da Europa, como por exemplo os Estados Unidos da América, e até mesmo fora da zona ocidental, como o caso japonês da era Meiji, no final do século XIX. Mas a questão é que a gente vai ter os avanços industriais alicerçados numa, um agravamento das relações de trabalho. Então, se a gente não tinha o mesmo desenvolvimento tecnológico no modelo feudal, no modelo agrário, por sua vez existia uma maior conformidade no domínio sobre o trabalho nesse período anterior. Isso é, a gente tinha as corporações de ofício que regiam os regulamentos, o quanto de produção, o valor das produções. A economia era muito menos interligada. Então a globalização, a industrialização permitiu uma maior globalização da economia. Até porque a superprodução não consegue ser absorvida apenas no seu território pátrio. E aí começa o imperialismo no capitalismo, que é a conquista por novos mercados e por consequência também de locais para você abastecer as matérias-primas que a sua indústria demanda para produzir em massa. O que acontece? Para o capitalismo, o processo industrial nascer, foi necessária uma precarização do serviço. Então, se no regime anterior, na Idade Média, afins, a gente tem um tipo de trabalho organizado onde o dono, o mestre de ofício que integrava uma corporação, ele tinha um domínio pleno das suas funções, ou seja, ele tinha que cuidar de pegar matéria-prima, de produzir cada etapa
do seu bem de produção, de comercializá-lo. Ele tinha que responder às normas de serviço estabelecidas pela corporação. Tem todo um trato de dignidade com os oficiais que ajudavam o mestre, os aprendizes, de formação dessas pessoas. Era uma educação completa e não fracionada. E era um regulamento de trabalho muito forte, mesmo que não estabelecida por estados, mas sim pelas corporações. Porque na Idade Média, os estados modernos não existiam. Era a era das corporações. As corporações de ofício regiam a vida econômica. Quando a gente entra na modernidade, com os estados nacionais se formando, as corporações vão caducando e justamente o avanço das revoluções burguesas vão destituindo tanto as corporações de ofício quanto as nobrezas menores. Que é? A gente já falou isso até em lives recentes, né? Mas o processo das revoluções burguesas, o que é basicamente? O Estado moderno surge quando o príncipe, o rei, se alia à burguesia para derrubar as nobrezas menores e, por sua vez, concentrar mais poder em torno do rei. E quem vai estar em torno do rei é o aparato burguês, que ajuda ele na gestão econômica. E o interesse dessa burguesia é justamente a uniformização do território, poder utilizar tranquilamente, ter vias de acesso em todo o território nacional e uma maior estabilidade econômica com uma moeda única, por exemplo. Então os dois lados saíram vitoriosos. A Revolução Burguesa é o ponto em que a própria autoridade do rei se torna um empecilho. Então a burguesia derruba o rei para ela mesmo se assenhorar do aparato de Estado. Em alguns casos isso foi formal, como o caso francês, onde depuseram o regime monárquico. Em outros casos foi um puppet, né? Um negócio meio fantoche, que foi o caso inglês, onde a coroa, ela de fato se viu aparada pelo estamento burguês. A burguesia realmente controla a Inglaterra, mas ela conseguiu preservar visualmente, né, por cima, o aparato monárquico de Estado. Por isso que é uma monarquia peronomútil a Inglaterra, né? Lógico que os fatores que levaram a Inglaterra a ter determinada delimitação, a França a ter outra, são de conveniência histórica, que nem no caso inglês, as guerras delongadas com a França foi aniquilando a sua alta nobreza, enquanto a pequena nobreza foi se aburguesando e meio que houve um misto de pequena nobreza com a burguesia, e isso permitiu a preservação do modelo aristocrático, com muitas aspas, na Inglaterra. Enquanto na França a gente tem um processo do próprio rei confrontando as nobrezas menores, porque elas vão se convertendo ao calvinismo, e aí o modelo absolutista vai surgindo na concentração do rei com a burguesia, só que com o rei ainda sendo muito prevalecente. E depois, quando o rei não é mais interessante, a burguesia se volta contra ele e é fundada uma república, né? Revolução Francesa. Isso aqui são simplificações grosseiras, mas é para vocês entenderem o contexto de por que é um fato tão marcante as revoluções burguesas. Porque as terras comunais e as corporações de ofício vão ser atacadas. Então você vai criar um grande efetivo de gente sem terra que, devido o avanço tecnológico das revoluções industriais, desbancaram a produção artesanal típica das corporações de ofício, e que agora são só efetivos que só tem a sua mão de obra para ser vendida. E é justamente esse grande exército de trabalhadores que permite a expoliação em massa da mão de obra. É isso que uma revolução industrial precisa para acontecer. É muita demanda por emprego para que essa mão de obra seja desvalorizada e eles possam ir descartando conforme a conveniência. Ó, você não quer o seu emprego? Fica tranquilo, tem quem queira. Você não quer trabalhar aí por R$600? Então, pode sair. Eu tenho uma grande demanda aqui de gente por emprego. Se você não quer, tem quem queira. Pode. Então, isso permite a expoliação do trabalhador. E além do que, a Revolução Industrial também, conforme ela vai se aprofundando, ela vai subdividindo o serviço, né? A produção, perdão. Então não vai ter mais aquele conceito de um mestre de ofício que sabe cada parte da produção. O trabalhador vai sendo alienado nesse processo. E é justamente no desenvolvimento
tecnológico na Revolução Industrial, que os trabalhadores não só vão ser sistematicamente espoliados, os direitos sociais, a fraternidade cristã vai sendo esmagada pelas revoluções liberais, como também você tem o próprio desenvolvimento tecnológico das máquinas. Quem não viu aí nas aulas de história, né, o ludismo, os trabalhadores que quebravam as máquinas, não queriam perder seus empregos e afins. Então existia uma competição, um medo do trabalhador de perder o seu ofício, que já é ruim, já trabalhava lá 12 horas, sem folga e afins, com um salário baixíssimo, ainda tinha o risco dele ser substituído por uma máquina. Então tinha essas grandes revoltas, e a Primavera dos Povos vai ser esse grande ponto onde os trabalhadores se unem e vão querer rever a sua posição na mesa de barganha. Porque o que os liberais, para garantir o funcionamento desse sistema de exército de reserva, para que a mão de obra seja descartável, é que eles faziam prevalecer a lei de livre mercado. Ou seja, o Estado não pode intermediar as relações de contrato, é uma coisa privada. Então, é o leão negociando com o rato, entendeu? E eles queriam preservar essa posição. E aí que a gente vai começar a ver também as discussões a respeito de socialismo utópico, a gente vai ver as discussões a respeito de modernização, de dignidade humana, e a gente vai ter, no século XIX, as sucessivas derrotas da Igreja Católica, derrotas entre aspas, né? Mas, e que acaba sendo referendada com o ressurgimento italiano, quando a Revolução Liberal ela é levada às portas da Santa Sé, que só não foram, assim, a Santa Sé só não foi invadida devido às forças francesas de Napoleão III. Aquilo ali foi um grande choque, onde a gente tem a convocação do Concílio Vaticano I, onde é necessário rever. Não adianta só ficar falando assim, não, olha, iluminismo é heresia, isso aí é literalmente satanismo, isso aí agride a moral e a caridade cristã. Não, a gente não pode admitir isso, a gente tem que defender os nossos modelos corporativos, orgânicos. Só isso não vai funcionar. Assim, a gente viu a derrota na Guerra Cristeira, a gente viu a derrota na Contra-Revolução da Vendéia, a gente viu depois os casos português e espanhol na década de 30. A gente vai ver que os movimentos tradicionalistas não conseguiram derrotar as forças liberais justamente porque, devido à questão do desenvolvimento tecnológico, é uma condição que veio para ficar. O Estado moderno não vai simplesmente desaparecer. E quem não aderir ao Estado moderno vai ficar atrasado, esperando ser dominado por uma potência tecnologicamente superior, que é de fato o que aconteceu com os países que foram se periferizando nesse processo. Então, a saída seria sacralizar esses estados-nações, buscar retirar, já que a questão tecnológica e a nova demanda de produção é uma inevitável, a gente vai ter que conviver com isso, então a gente tem que sacralizar o que a gente pode. Não necessariamente o capitalismo ele é por si só herege, a superprodução, a indústria tem que ser combatida. Eles pensam, ó, isso veio para ficar, então a gente vai ter que lidar com o restante do escopo dos problemas. E aí vem a questão principal. A gente até consegue pegar uma economia de mercado e deixar um país católico com uma economia de mercado. Agora, os princípios, a falta de caridade do capitalista, isso não dá. Então a igreja começa a analisar a questão social, que é justamente nem aderir aos delírios comunistas, anarquistas, de negar o Estado, negar a autoridade, negar a hierarquia e tudo, vamos expropriar terra, produção e tudo que seja, porque a gente está sendo espoliado. A igreja fala, também não é por aí. Aí também já é uma posição extremada demais e não tem respaldo moral. Isso fere a boa ordem de Deus. Ao mesmo passo que a gente não pode continuar a preservar aqui o leão barganhando com o ratinho. Pô, não o ratinho apresentador, tá? O ratinho, o animal ratinho. Mas o negócio é que eles estão se aproveitando da posição deles para espoliar, roubar os trabalhadores. É uma condição desumana, insalubre, que agride a família e a Deus. Então, sim, esses capitalistas estão queimando no inferno. Não posso sentenciar ninguém. Eles podem até ter se arrependido no último momento, mas pegaram usando bom de purgatório, se arrependeram de fato. Mas foram atitudes
para dizer no mínimo, anticristãs à conjuntura liberal no século XIX. E a igreja começa a promover justamente debates e buscar soluções a essa questão. E a doutrina social da igreja, ela desenvolveu o resgate do princípio de subsidiariedade, da sociedade orgânica que pré-existia na Idade Média, mas foi apontando as saídas corporativas que buscavam um meio termo de justiça entre patrões e empregados. É com base na doutrina social da igreja, que tem como, vamos dizer, a sua cartilha de apresentação a Rerum Novarum, mas depois a gente vai ter outras encíclicas que são condenatórias ao liberalismo, condenatórias ao comunismo, que vão aparando essas arestas do discurso ao longo de todos esses últimos 30 anos do século XIX. Então, a gente vai ter essa posição de buscar uma harmonia social entre as partes por parte da Igreja Católica, enquanto também a gente tem alguns países que já estavam fazendo as primeiras legislações de trabalho. Se a gente for assim avançar para o século XX, antes da Carta del Lavoro, a gente tinha, por exemplo, algumas leis trabalhistas na União Soviética. Uma das questões que mais tentam ligar a CLT a Carta del Lavoro era o sindicato único, né? Mas isso já existia na União Soviética, por exemplo. Se você for pegar a legislação de trabalho, por exemplo, a gente já tinha o México. A gente, lógico, não necessariamente com o mesmo escopo da CLT, mas grande parte do que é preconizado na CLT já existia no México, na Nova Zelândia, na própria Rússia. Então, e porventura, também se tinha na Itália. Não dá para dizer que a CLT foi um Ctrl-C, Ctrl-V do regime fascista. Não tem sentido nenhum nisso, uma vez que as fontes foram amplas, eles estavam tentando pegar o que tinha na vanguarda de defesa do trabalhador e conciliação com a produção. Então, eles vão tomar por base a formulação da CLT justamente o que tinha de mais recente ali, o que eles podiam pegar de exemplo, né? Na Divisão Internacional do Trabalho, vinham alguns exemplos de leis trabalhistas e, ocasionalmente, o próprio regime fascista também trouxe, vamos dizer assim, uma vanguarda em ter compilado tudo em uma Carta do Trabalho. Mas a diferença é que a Carta del Lavoro tem 11 pontos. A CLT, ela é gigantesca. Não dá nem para comparar. Se ela fosse uma cópia, não faria sentido a cópia ser muito maior do que o documento original. Mas é fato que, aí vem a questão, 2 anos antes da promulgação da CLT, a gente tem o primeiro Congresso de Direito Social. Foi em 1941. Esse evento foi organizado pelo Instituto de Direito Social de São Paulo. Inclusive tinha ali o Edins do Oliveira Viana, tinha uma galera bem interessante ali. E esse evento foi promovido como uma celebração dos 50 anos da encíclica Rerum Novarum. E é justamente as determinações, as legislações aprovadas nesse Congresso de Direito Social que vão dar bases ao texto, o que foi transcrito na CLT para ser promulgado em 1943. Isso é, o primeiro congresso, o congresso que propriamente vai delimitar a CLT brasileira, vai fazer esse grande compilado que tinha em alta no mundo de então, a discussão sobre a questão social, os paradigmas daquele momento, essa tentativa de conciliação, os modelos com o Estado Novo era um Estado corporativo. Então tinha essa discussão sobre o corporativismo, a questão, a importância do sindicato patronal e proletário, as discussões em condições iguais, e eles literalmente dizem com todas as letras: nós estamos celebrando os 50 anos da Rerum Novarum. A Rerum Novarum é a principal fonte de inspiração da CLT. E você vai ver, entre os quadros técnicos, você vai ver que vai ter a maior parte dos membros ali eram católicos. Então assim, é muito evidente que a principal fonte, a principal referência da CLT era justamente as referências que eles tinham no mundo, em especial México, Nova Zelândia e Rússia. E aí você pode, se você quiser, colocar a Itália ali também como um exemplo. E principalmente a discussão em si sobre a necessidade e qual seria o espírito norteador da formulação das leis de trabalho foi a Rerum Novarum. Então assim, para desmistificando de vez aqui toda essa discurseira, a CLT é fascista, não sei o que. Não,
Tá explicado agora de por A mais B. Espero ter me feito claro aqui para vocês. E bom, o vídeo de hoje é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo ou live e falou!